Olá, eu sou Mônica, professora de Sociologia do IFMG Campus Betim. Bem, nós já estamos nos preparando, nos orientando, né, para a prova do Enem. As inscrições para o exame de 2021 já se encerraram, já sabemos a data da prova e precisamos, além de rever os conteúdos, também pensar como é que nós vamos nos organizar, né, como é que vocês vão se organizar nessa etapa mais próxima do exame. Eu quero trazer aqui para vocês a abordagem, né? Discutir com vocês, apresentar a vocês, melhor dizendo, quais são os temas mais recorrentes que caem nas questões relacionadas à sociologia. O Enem é organizado por áreas do conhecimento, então a sociologia está na área das ciências humanas e suas tecnologias. Nós conseguimos identificar questões que são efetivamente, especificamente de sociologia, mas nada impede, né, que para a correção dessas questões que utilizemos outros conteúdos, né, outros recursos que podem ser da história, da geografia, da filosofia, que contribua para que possamos responder a questão ou pelo menos identificar as opções que não estão corretas. Então vejamos. O Exame Nacional, vou tentar colocar a minha imagem aqui no cantinho, ela vai aparecer um pouquinho cortada, mas não tem problema. O Exame Nacional, ele se organiza a partir de matrizes de referência, no nosso caso, na matriz de referência das ciências humanas. E nessa matriz de referência, existem algumas competências que vão ser observadas no exame, ou pelo menos que vão ser analisadas, avaliadas no exame. Quais são as competências relacionadas à sociologia, que nós identificamos que são relacionadas à sociologia? É necessário que a candidata, né, a aluna ou aluno, sejam capazes de compreender os elementos culturais que constituem as identidades, é aquele conteúdo de cultura que muitas vezes aparece lá no primeiro ano, né, dependendo da forma como a sociologia estava inserida no currículo de vocês, no ensino médio, é um conteúdo que pode aparecer no primeiro ano, quando nós abordamos, né, o surgimento da sociologia, a análise, né, da sociedade industrial a partir da Revolução Industrial, pode aparecer no segundo ano, né, quando nós discutimos cultura, quando nós discutimos identidade cultural, estudamos processos culturais, né, pode aparecer, ou pode aparecer, o que é o menos raro, lá no terceiro ano ou naquela parte do conteúdo que já está mais orientado para a ciência política, em que a gente estuda cidadania, poder, política, movimentos sociais, democracia, partidos políticos, enfim. Normalmente a cultura vai aparecer ou no primeiro ou no segundo ano, ou, né, mais relacionada àquele conteúdo inicial da sociologia, né, ou no segundo ano, quando nós vamos estudar processos culturais, indústria cultural, né, relações, ou vamos discutir questões de gênero, de raça, etnia, etc. Então, espera-se que a estudante, né, ou estudante chegue nesse momento sendo capaz de demonstrar a sua compreensão sobre os elementos culturais que constituem as identidades, que seja capaz de demonstrar a sua compreensão sobre as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Vocês vão encontrar essas questões relacionadas aos espaços geográficos, né? A a reformas urbanas ou a gentrificação, que é um processo mais recente, isso pode, né, pode estar mais próximo do conteúdo da geografia, mas, portanto, também pode ser abordado, dependendo da questão, pode ser abordada pela sociologia, né, que vocês sejam capazes de demonstrar contribuição sobre a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos
e movimentos sociais. E aqui nós podemos falar de controle social, nós podemos falar das discussões sobre democracia, sobre movimentos sociais, sobre cidadania, né, sobre as questões relacionadas a gênero, né, ou a raça, etnia, ou a xenofobia, né, a fobia, né, a relação, né, a ojeriza, né, a repulsa, né, a relação, uma das consequências dos processos migratórios, dos deslocamentos humanos, né, que vocês sejam capazes de compreender, né, quer dizer, como que essas instituições sociais, políticas e econômicas se comportam em diferentes cenários, que vocês sejam capazes de entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento e no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. E aí, nós estamos falando do mundo do trabalho, nós estamos falando de globalização, né? Sempre vai cair questões relacionadas ao mundo do trabalho, eu vou falar isso num slide mais adiante, né? E que sejam capazes de utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar fundamentos da cidadania, da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. A gente tem que pensar o seguinte: isso diz respeito à matriz de referência das ciências humanas, né? E essas competências são competências que precisam ser desenvolvidas e estimuladas, né, entre as estudantes e os estudantes do ensino médio. Nós estamos falando aqui de uma formação em ciências humanas que é uma formação cidadã, o que permite a vocês perceberem aquilo que eu digo, que eu chamo de chapa branca. A prova do Enem, na área de ciências humanas, é uma prova chapa branca, ou seja, né, as questões elas são organizadas de modo a fazer com que as estudantes e os estudantes reflitam sobre as boas maneiras, né, sobre boas práticas sociais, pensando, né, na formação humanística, cidadã, de comprometimento com a sociedade, de compreensão sobre sustentabilidade, meio ambiente, uma compreensão positiva no sentido de construtiva, cidadã, democrática, né, de respeito às liberdades e aos direitos essenciais, né, fundamentais. Então, ela é sempre uma prova chapa branca. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar, quando encontrar as questões das provas de ciências humanas, filosofia, sociologia, geografia, história, né, pensar, né, de que forma, quer dizer, qual o raciocínio que eu devo desenvolver nessa questão de modo a pensar positivamente, né, refletir positivamente a sociedade a partir desses aspectos, né, que nos são questionados, que nos são perguntados, né? E aí, a partir dessas competências, nós vamos ter, né, algumas temáticas, né, algumas questões que podem vir a abordar diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, olha aí as boas práticas sociais, formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado, né? Então, a reflexão crítica, ela também vai ser demandada, né? Ela vai ser cobrada, né, na prova, características e transformações das estruturas produtivas, nós estamos falando do quê? Do mundo do trabalho, os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente, então tem aí a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, e aí a gente só tem que ficar alerta ao seguinte, que tanto essas competências como essas possíveis questões temáticas, elas vão aparecer na prova de ciências humanas, porque elas fazem parte dessa matriz de referência, e elas podem ter uma pegada, né, mais sociológica, ou seja, ela trazer, né, aproximar mais dos conteúdos da sociologia, ou da história, ou da filosofia, ou da geografia. O importante é que vocês sejam capazes de ler essa prova, né, e organizar o pensamento de forma, né, a articular os conteúdos que vocês têm, os conhecimentos que vocês têm, para
responder da melhor forma ou com mais facilidade a questão. Se não ajudar a responder, vai ajudar vocês a eliminar aquelas respostas que com certeza elas estão incorretas. No que se refere à sociologia, nós temos, vou mudar aqui a minha imagem para o outro campo, para que eu fique visível, né, e dê a sensação de que estou falando com vocês, não é? No caso da sociologia, nós temos 6 temas, e esses temas eles são mais recorrentes, né? Que é o mundo do trabalho, que é globalização, democracia e cidadania, movimentos sociais, cultura e controle social. Então, controle social, ele vai aparecer logo no início, né, dos conteúdos de sociologia, quando a gente reflete sobre a relação indivíduo e sociedade, papéis sociais, as instituições sociais, né? Cultura, pode ser um outro conteúdo que a gente, vou tirar essa seta da frente, ok? Cultura vai ser um outro conteúdo que vai aparecer também no início, né, dos nossos estudos na sociologia, no ensino médio. Então, cultura, e aí nós vamos ver os elementos que compõem a cultura, os processos culturais. Nós vamos ver o mundo do trabalho, né? No caso, por exemplo, do ensino técnico profissionalizante, né? O mundo do trabalho, ou a sociologia, ela vai carregar mais as tintas, né, nessa discussão sobre o mundo do trabalho. A gente vai ter a discussão sobre globalização, democracia, cidadania, movimentos sociais. É mais ou menos essa ordem que via de regra, aparece. Eu vou tomar como referência os livros didáticos, né? Porque aí vai depender de como os conteúdos de sociologia foram desenvolvidos no ensino médio das diferentes redes, estados, municípios, né, e escolas. Então, é mais ou menos isso. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui e no próximo eu vou falar mais sobre cada um desses temas. Mundo do trabalho, globalização, democracia e cultura, movimentos sociais, cultura e controle social. Uma dica muito legal, tem um site chamado Café com Sociologia, que é organizado por professores de sociologia, que pesquisam o ensino da sociologia, e eles têm assim umas dicas muito legais. Qualquer dúvida e comentário vocês podem colocar no formulário que está aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu volto já com a segunda parte, quando eu vou falar de cada um desses temas, ok? Obrigado, espero que tenha sido útil para vocês e tchau, tchau. Aí vou tirar essa seta daqui, agora sim, tirei tudo. Agora sim eu posso dizer tchau, tchau para vocês, até o próximo.